A saudade é de verdade. E o nervoso parece que triplica quando a gente fica muito tempo sem vir, né? Mas eu creio que Deus vai usar de graça e misericórdia. E meu desejo essa manhã é que Ele fale ao coração de vocês, como Ele falou ao meu. E temos, já pode passar. Eu dificilmente intitulo mensagens, né? Eu tento achar alguma coisa que dê a entender o que a gente vai falar. E aí, meditando no texto, eu cheguei a essa conclusão de que nós vamos falar sobre a fé como alicerce, virtudes como edificação. Uma fé edificada em virtudes e inabalável em tempos de crise. Para isso, nós vamos fazer a leitura de 2 Pedro. Nós vamos ler capítulo 1, versículo 3 a 11. Dá para todo mundo ler? Tem? Maximizar a letra para a gente conseguir acompanhar. Que diz o seguinte: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível, as palavras grifadas não estão grifadas à toa, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu quero já destacar alguns pontos para a gente começar. Quando a gente pensa no que estava acontecendo, né, a gente tem uma sequência de primeira, segunda, né, carta de Pedro, e nesse período ali, né, os estudiosos dizem que aproximadamente 64, 68 depois de Cristo, era um período um tanto caótico ali para a igreja. O Império Romano estava instaurando um contexto não muito favorável de mito, sincretismo, aquela confusão toda que não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? A gente vê cristão que consulta lá o horóscopo, ou cristão que fala, não, eu não acredito, mas eu sou geminiano, eu isso, mas eu aquilo. Então a gente está num mundo que, mesmo que não seja como naquela época, a gente vive num mundo com muitas crenças que, por vezes, se misturam com o cristianismo. E aí crenças que, às vezes, até nascem dentro da igreja, né? A água que veio lá do Rio Jordão, que vai abençoar a sua casa, o paninho com suor do apóstolo, não sei do que. A gente vê essas coisas dentro da igreja, né? E aí Pedro, ele vai alertar exatamente a esse contexto, só que para aquele período. Então, ó, tá acontecendo isso, a galera tá enchendo de mito, rito, tá misturando um monte de coisa com o cristianismo, e vocês têm que estar alertas. Vamos acordar que a gente precisa se situar onde a gente está, o que está acontecendo, e nesse contexto o que o Pedro vai fazer é nada menos do que dar passos muito práticos. Então ele vai resgatar princípios que para a nossa fé são fundamentais. E aí o que um dos teólogos, né, consultei dois, o Craig Keener, ele vai dizer que naquele período, por que Pedro também vai trazer essa elucidação, por que ele vai tentar retrazer alguns princípios básicos do cristianismo? Porque naquela época os cristãos eram uma minoria. E aí uma coisa que, enquanto eu estava lendo e estudando esse texto, uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração é que quando a gente fala de minoria, é você ser alvo. Uma minoria tem um alvo nas costas.
Então, óbvio que aquela minoria, aquela igreja que estava em desvantagem nesse cenário, eles seriam alvo. Alvo de quê? De crítica, de julgamento. Eles seriam alvo da pregação cheia de heresias que estavam sendo pregadas. Então, esses cristãos, eles precisavam ser fortalecidos dentro desse ambiente hostil que foi criado. Pode passar. E aí, já entrando no texto, tem um primeiro ponto que eu acho importante. Confesso que, num primeiro momento, quando montei a pregação, esse trecho eu não tinha colocado, mas depois Deus me fez atentar, e aí eu voltei nele e meditei um pouquinho mais. Na versão que eu coloquei não está com esse detalhe. Eu trouxe a nova tradução da linguagem de hoje porque acho que ela é mais clara para a gente entender o objetivo do texto. Mas em versões mais antigas, a gente vai ver que lá no comecinho do versículo 1 ao 4, Pedro ele vai dizer que nós recebemos uma fé igualmente valiosa, ou seja, não é? A pastora Raquel recebeu mais, Luísa recebeu mais ou menos porque é filha dela, mas o Júnior recebeu menos. Não é assim que funciona. A fé é igualmente valiosa, todos têm acesso às mesmas promessas, ao mesmo Deus, né? Todos temos um caminho aberto e acesso igual, não existe ordem de preferência, né? Todos recebemos o que é fundamental. E aí Pedro ele vai destacar isso, ele vai dizer que, olha só, o que é necessário, o que é fundamental para todo mundo resistir, Deus já deu. Ele fez a parte dele, né? Se ele fez a parte dele, aí a gente vai para a segunda parte do texto, que ele vai migrar já para o teor prático da coisa, né? Se Deus já fez tudo, aí a gente tem que pensar, e o que a gente tem feito, né? Se tem a parte de Deus, isso me leva a pensar que tem a minha parte também. Pode passar. E eu coloquei esse Pedro aí, acho que a gente conhece, né? Tem que ter as imagens de Pedro, e aí é sempre o São Pedro com a espada, com a chave da igreja e com a Bíblia de um lado e do outro. Esse eu acho que é mais perto de um Pedro que a gente está mais acostumado e que eu acho que a gente acredita um pouco mais que tenha a natureza de Pedro que a gente lê na Bíblia. E o que eu achei interessante é que esse Pedro do texto parece que é outro Pedro. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas quando a gente vê o relato lá de Mateus, Marcos, Lucas, João, de Atos, a gente tem um perfil de Pedro e parece que quando a gente lê aqui, fala assim, não foi o Pedro que escreveu, tem alguma coisa estranha aí, né? Pedro explosivo, o Pedro que sanguíneo pra caramba, né? Até coloquei ali, conhecido pela impulsividade, ele vai mostrar uma abordagem muito disciplinada. A gente para e pensa, o que aconteceu? Jesus aconteceu, né? E aí o que a gente precisa pensar? Não existe impossível para Deus. A gente está falando de um Pedro impulsivo, que falava sem pensar. E ele está te dando um passo a passo, é porque ele parou, meditou, Deus guiou, ele escreveu e falou, ó, agora, tá vendo esse passo a passo? Nada de impossível? Segue, vai dar certo, confia. Então ele não vai só defender a fé, mas ele vai fazer um convite para a gente. É um convite que parece simples, mas que a gente tem que também levar muito a sério, né? Nada do que ele colocou ali foi em vão. Eu acredito que cada um dos atributos que ele adiciona, por que ele adiciona? Porque provavelmente quem estava pregando naquela época não tinha nada daquilo, né? Quando a gente fala do contexto, heresia, sincretismo, falso mestre, um monte de mentira sendo pregada, e o povo no meio daquela confusão, Pedro ele vai resgatar a essência. É a fé de tal forma, é o conhecimento de tal forma, é a bondade de tal forma. Então ele vai resgatar esses atributos com base no princípio bíblico. E aí eu montei um esqueminha que pra gente eu acho que vai facilitar. Lembrei até das minhas aulas com essa escadinha. O Brian tá rindo porque eu acho que ele conhece essa escadinha, ela é muito parecida com uma matéria que eu dou em sala. Porque eu entendi o texto exatamente dessa forma. Eu acho que se eu pudesse transcrever 100 vezes eu transcreveria assim para vocês, porque eu acho que é didático. E aí eu vou explicar por que eu acho que é didático. Vou começar pelo óbvio, tá? Quando a gente vai subir uma escada, para você chegar no último degrau, você não pisca e você aparece no último degrau, certo? Não é assim que funciona. Para você chegar no último degrau, e aí quando eu estou em sala eu tenho que sempre reforçar isso, da forma convencional, quando a gente vai subir uma escada da maneira como ela foi criada para você subir, porque sempre tem um engraçadinho, mas eu subo de 3 em 3, não é? Uma escada foi criada para você subir um degrau por vez, ok? Então, da forma convencional, para você chegar ao último degrau, você tem que ter passado por todos os outros. Se você subir da forma como ela foi criada, para que você suba.
ok? Então a gente tem aí, ó, lá no final da escada, o amor, e ela começa com a fé. E aí isso me traz, desde o começo, a ideia de que a fé, ela é a base. É a partir da fé. E a gente tem que tomar cuidado com isso, até quando está lendo o texto. Porque quando ele fala do texto, lá no comecinho, ele vai dizer, ó, juntem, ó, façam todo o possível para juntar a bondade à fé. Esse A está acraseado, por quê? Você tem que pegar a fé, que já está ali, e você vai adicionando coisas a partir dessa fé. Então, da fé, eu vou adicionar o quê? Como se a cada degrau a gente estivesse colocando mais um atributozinho, conseguindo mais alguma coisa. Então, da fé, eu adiciono a bondade, depois eu adiciono conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção, amizade, até chegar ao amor. E aí, pode passar. Para mim foi um soco no estômago quando eu pensei nessa estrutura da escada e nessa frase. Por isso que eu não só anotei aqui, mas eu fiz questão de ilustrar. A gente, antes do telhado, tem que construir o fundamento. Não adianta eu falar assim, ai, eu amo a Deus porque Deus é amor. Tá, mas como é que você chegou lá em cima nessa escada se está faltando toda uma base de fundamento que não foi construída? Que amor raso é esse? Será que esse amor é genuíno? Ou como é que eu posso dizer que eu amo meu irmão se todo o resto está em falha, não foi construído, não é sólido, não foi edificado? Então, a gente precisa tomar cuidado porque esse passo a passo ele não foi construído à toa. Existe uma linha de raciocínio e eu quero falar brevemente sobre esses pontos. Pode passar. Coloquei aqui para vocês as referências, eu posso depois mandar isso no grupo, se vocês quiserem, porque eu coloquei as referências bíblicas embaixo de cada um, existem muitas outras, mas eu destaquei na escadinha 3 delas com asterisco. Por que tem um asterisco? Porque 3 dessas 8 virtudes, qualidades, atributos, são fruto do Espírito. E aí isso me faz pensar que uma pessoa que nasceu de novo, né, que entregou a vida a Jesus, que foi batizada, que foi salvo, essa pessoa ela não tem como viver uma vida sem frutificar isso. E aí foi engraçado enquanto eu montava a pregação, porque eu lembrei de várias pregações que a gente teve muito recente, né? O Benjamin falou aqui no domingo passado, uma árvore que não dá fruto, ela serve para quê? Ela vai alimentar quem? Se ela só tem folha, se ela só tem polpa, ela vai servir para dar que tipo de alimento? Nenhum. Né? Da mesma forma, lembrei lá da pregação do Pedro também no congresso, quando a gente fala dessa questão de verdadeiramente seguir a Cristo. Né? Você está de fato alinhado com a palavra de Deus, porque se você tiver, isso tudo vai vir como consequência. Se não, vai faltar uma coisa ou outra. E aí eu destaquei o que cada uma dessas coisas significa. A primeira, a fé, que seria essa fé, né? Ela é o nosso ponto de partida, ou seja, é a nossa confiança ativa, racional em Deus. Poxa, Luísa, mas fé não é você acreditar nas coisas que não se veem, você crê que Deus vai fazer? Sim, mas a nossa fé ela precisa ter razão. Eu não posso ser uma louca, sair falando um monte de coisa sem pensar no que eu estou falando. A nossa fé ela precisa ser assim também. Eu destaquei 2 textos, não coloquei ali para a gente ganhar tempo, mas eu vou ler alguns, tá? Dos que eu coloquei. Fé, para mim, me remete, obviamente, a Hebreus 11, versículos 1 e o 6 que eu destaquei ali. Que vai dizer, ó, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E aí o 6, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensam os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, a fé ela é a base de tudo que vai nos sustentar. Um cristão que não tem fé, desculpa, para mim não é um cristão. E aí eu me lembro muito de uma frase que é muito conhecida. Poxa, se você não consegue me obedecer que estou aqui na sua frente, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê? Fé é isso, né? Fé é você obedecer sem ver, é você crer sem estar enxergando, é você colocar de fato a sua esperança em algo, tendo a certeza de que vai acontecer, porque é Deus que está ali sustentando. Então a nossa fé, ela tem que ser a base, porque todo o resto, ele vai ser consolidado com essa fé como fundamento. Então por isso, ele é o primeiro ponto de partida. Segundo, vai falar sobre bondade, ou em algumas versões, virtude, que seria o quê? O nosso caráter moral, excelência e um fruto
né? Então, para mim, não tem como falar desse atributo, dessa qualidade, sem a gente ir lá para Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, no caso aqui é da versão que eu usei, a delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, quando a gente fala dessa virtude, né, bondade, é um resultado de que Deus está em nós. De forma prática, o que é o fruto do Espírito? É um resultado notório para as outras pessoas de que Deus vive em você e que você se permite viver a partir dele, né? Então, quando você é genuinamente bom, e acho engraçado porque a gente outro dia na escola dominical aqui embaixo estava tendo um debate sobre isso, né? Uma pessoa que é lá em cima, na verdade, agora eu estou confusa, mas lá em cima, semana passada. Quando você é bom, genuinamente bom, isso é mérito seu? Aí a gente poderia ir mais profundo. De onde vem nosso conhecimento de certo e errado? De onde vem a nossa ética? Ela se criou do nada, algum homem que era muito bom surgiu no universo e escreveu tudo que está correto e tudo que não está? Nosso senso de moral veio daí, a partir de alguém que criou? Não, a nossa bondade, a bondade genuína, ela vem de Deus. Então é um fruto do Espírito, por quê? Se eu sou bom, eu só sou bom porque Deus está em mim, porque o Espírito age através de mim. Sem Ele eu não tenho como ser genuinamente bom. Eu posso estar cercado de boas intenções, cheio de boas intenções, mas eu não sou genuinamente bom, né? Se a gente for pensar, nenhum de nós de fato o é. Terceiro degrau, ele vai falar sobre o conhecimento. E o que eu acho legal é que no texto, quando Pedro está falando ali do que estava acontecendo com a igreja, das heresias e tudo mais, se falava muito de que esse conhecimento era o que de fato agradava a Deus. Ser bom, ser uma pessoa que conhece, aí sim você é uma pessoa que está por dentro do que Deus quer. Só que na verdade, o conhecimento ele também é um princípio para que a gente comece a se parecer um pouquinho mais com Deus. E esse conhecimento seria o quê? De fato, essa capacidade que a gente tem de discernir, de diferenciar as coisas, de você ter uma sabedoria mais prática ali do dia a dia. E a gente vai adquirindo isso com escritura, não tem jeito. Então, às vezes a gente é colocado em situações, você para e pensa, mas está acontecendo isso e eu tenho dois caminhos. Qual caminho eu vou seguir? O que vai te orientar? É o conhecimento que você tem, né? Então a gente ouve que muitos morrem por falta de conhecimento, por quê? Às vezes você toma uma decisão que vai te encaminhar para a morte porque você não conhecia princípios básicos. Então o conhecimento, ele também é fundamental e ele também vem de Deus. Isso está lá em Provérbios 2:6. É o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento, ou o conhecimento vem dele. E aí o que eu acho que complementa Provérbios 9:10 vai dizer que para ser sábio é preciso primeiro temer o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Aí a gente puxa do que? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente tem acesso a Deus, Ele nos faz compreender as coisas como elas de fato as são, né? O pastor já usou aqui a analogia da pílula do Matrix. É como se a gente de fato, agora eu estou enxergando as coisas de uma forma diferente. Depois ele vai falar sobre domínio próprio. Eu acho que domínio próprio pode ser um pouco difícil para alguns de nós, né? Não sei vocês, mas domínio próprio para mim, às vezes, é muito difícil, porque a nossa natureza, se deixar, ela quer tomar conta e sai, deixa eu agir do jeito que eu quiser e quer falar com você. E o domínio próprio, ele é nada menos do que o controle que a gente tem sobre os nossos desejos e emoções. Ué, Luísa, um cristão tem domínio próprio? Não sei se você tem, mas a gente precisa trabalhar nisso. Então, a gente tem a nossa capacidade, nós somos seres racionais, é isso que nos difere dos animais. A gente tem a capacidade de parar, botar a mãozinha na consciência e pensar, o que eu estou fazendo está certo ou não está? Todo mundo tem essa capacidade, salvo raríssimas exceções. Mas, no geral, todo mundo tem essa capacidade de parar, sentar, analisar, pensar criticamente sobre o que você está vivendo. E aí você tem duas opções. Ou você deixa a sua natureza fazer o que ela quiser, sua velha natureza, sua carne, faz o que quiser, se lambuza na lama,
ou você exerce o domínio próprio. Não, não vou fazer isso. E aí muitas vezes o domínio próprio ele não é, muitas vezes estou até acho que suavizando. 90% das vezes o domínio próprio ele não vai ser fácil e não vai ser confortável. Porque vamos lá, usando o exemplo de domingo. Acordar cedo domingo para vir para a igreja é confortável? Para quem trabalha acordando cedo a semana inteira é confortável? Não. Fazer exercício chato, repetitivo, sem ver resultado, é fácil. Mas você só vê o resultado se você continuar fazendo. Seguir uma dieta é fácil? Não. Mas o resultado você só vê se continuar fazendo. Então, o que a gente olha já aqui para esse meio da escada? O que o Pedro está alertando é o seguinte: se parar de fazer, vai dar errado. Você tem que se controlar para continuar fazendo. Se você continuar fazendo, nutrindo essas coisas, vai dar certo. Mas para dar resultado, tem que ter constância, tem que ter disciplina, tem que ter intencionalidade. Você tem que ter noção do que você está vivendo, tem que ter controle das suas emoções e das suas ações também. E aí a gente olha lá no domínio próprio para Provérbios 25, 28. E eu acho forte esse texto. Não sei se vocês vão sentir o impacto dele. Provérbios 25, 28 diz que quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Para que serve uma cidade sem muralhas? Para nada. Qualquer pessoa chega, qualquer pessoa controla. Vamos pensar aqui numa geopolítica de guerra. A primeira coisa que acontece numa geopolítica de guerra é o quê? Começar a construir de alguma forma um controle sobre aquele território. Naquela época, qual era a forma mais possível, né? Como não tinha as tecnologias de hoje. Muro, cerca de muro, você vai dificultar a chegada de quem quer atrapalhar a sua cidade, de quem quer destruir a sua cidade. E assim a gente pode trazer para a nossa vida. O que é uma vida sem um muro espiritual? Sem esse domínio, sem esse controle? Sem você dizer para o seu corpo, que aí essa sim é a real liberdade, de você falar assim: não, eu não vou fazer porque eu não quero fazer. Eu não vou fazer porque está escrito na palavra que eu não tenho que fazer, então eu escolho matar a minha carne e não fazer. Isso é liberdade de verdade. A gente está fazendo o quê? Botando tijolinhos e construindo o nosso muro, se protegendo. Se protegendo do que vem de fora, se protegendo de heresia, se protegendo de ataques externos, se protegendo do que o diabo vai tentar fazer para te atingir. Então, uma vida sem muro é uma vida frágil. Uma cidade sem muro é uma cidade em vulnerabilidade. Depois ele vai falar de perseverança. O que é perseverança? É a capacidade que a gente tem de continuar firme diante das dificuldades. E aí eu coloquei aqui que é um sinal de fé genuína. Por quê? A gente só aguenta mesmo se você tiver certeza de quem você serve e de quem te sustenta. Por isso que a fé é o fundamento, por isso que começa com a fé. Porque se não tiver a fé, todo o resto vai falhar em uma coisinha ou em outra. Por que eu vou deixar de pecar? Porque é bom não pecar? Não, porque você tem fé de que Deus enviou Jesus, de que Jesus foi morto para nos salvar dos pecados, de que existe um céu e que a nossa esperança é ir para lá. Então a gente não faz, porque tem que ter a fé. Então quando a gente fala dessa perseverança, essa capacidade que a gente tem de continuar firme, né? E aí eu vou dizer aqui, tem momento que vai dar aquela amolecida? Vai. Eu posso ser muito transparente aqui agora. Eu estou há meses sem aparecer aqui porque eu identifiquei essa fragilidade. E aí eu falei: pastor, não me coloca, não tô legal, eu não quero, é o meu momento de me afastar, me guardar, me cuidar e tentar voltar. Porque a gente precisa ter esse senso de firmeza e de reconhecer que às vezes a gente não vai estar, como o Diácono Júlio falou aqui na EBD, a maré não vai estar tão boa, a gente vai estar balançando, mas o que a gente precisa fazer? Constância, perseverança, fé. Deus, está difícil. Deixa eu avaliar o que eu posso fazer. E no momento, qual foi a minha análise? Eu preciso me cuidar agora. Não tenho nada para transmitir no momento. Eu preciso fazer o quê? Ficar quietinha, me calar, ouvir e cuidar, para que eu continue firme. E a gente precisa ter esse cuidado e servir a Deus de forma muito séria. O problema é que tem muita gente banalizando o serviço. Ah, não, mas se eu não estiver lá na frente cantando, é melhor estar todo errado lá na frente do que não estar. Não, é melhor você sentar, ficar quieto, ouvir a voz de Deus, do que estar aqui na frente todo errado. E isso
é um sinal também de domínio próprio. Porque a nossa carne vai querer, não, mas eu quero estar lá na frente, aparecendo, pregando, louvando, falando. Não, senta, vai ouvir um pouquinho, é necessário, é importante. A nossa fé ela aumenta assim, à medida que a gente senta, ouve, aprende, medita, e é importante e necessário. E Romanos 5, do 3 ao 5, vai falar sobre isso. Também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Ou seja, perseverança, paciência, para você aguentar, ela também vem de quê? De Deus. Ela também é fruto da presença de Deus em nós. E aí a gente aprende aqui, semana após semana, mês após mês, mensagem após mensagem, Deus ele não negligencia, ele não ignora um coração quebrantado. Quem realmente se achega, fala, Deus, eu quero isso, isso e isso, não estou gostando mais de como eu tenho me comportado, ele vai fazer. Por que ele não faz? Meditem aí, por que Deus não faz? Você ora, você pede, porque Deus não faz. Aí eu posso ser malvada agora? Porque você não quer. Nosso arbítrio é para quê? Para falar assim, Deus, tá tudo certo, pode mexer no que quiser, faz aqui, muda. Ai Deus, não quero não. Eu vou falar desse meu momento escondidinha, eu comecei a pedir, ai Deus, me incomoda, que tá, me incomoda mais, né? Se incomodar pouco é porque tá meio esquisito, se incomodar mais é porque o Senhor realmente quer alguma coisa. E aí ele começou, vai ler a Bíblia, vai orar. E aí, por que nada aconteceu por alguns dias? Porque eu não quero. Ah, não. É mais legal ficar assistindo um filme, né? É mais legal você gastar um dia inteiro fazendo nada. Ficar sentado assim, olhando pro teto, quando você tá com a cabeça atordoada de coisa, não é bom você fazer nada. É muito bom você não ouvir ninguém. É confortável. Então, muitas vezes, a gente só não é mudado porque a gente não deixa Deus mudar. Quando, na verdade, ele nos convida ao quê? A uma vida de, próximo ponto, vai deixar aí mesmo, a devoção ou a piedade, que seria o quê? A reverência a Deus, a entrega total e voluntária ao Senhor. O esforço nosso aqui, ó, tá aumentando, tá vendo? Até, vamos colocar ali, conhecimento, é Deus dando. Vai passando para o domínio próprio, perseverança, nosso esforço ele está aumentando e a escada também, né? A gente está chegando no topo da escada, então é natural que você fique o quê? Mais cansado, o esforço é maior, você está mais cansado, fadiga começa a bater. E aqui seria, dentro dessa piedade, um versículo aqui que eu acho que para a gente é importante. Está lá, a gente tem dois, na verdade, João 14,15, que diz, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Ou seja, quem me ama tem que ser o quê? Devoto. Tem que obedecer, tem que praticar, não só da boca para fora. E Salmo 119,2 que diz que felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem, ponto, não tem um complemento, lhe obedecem de todo o coração, né? Mais ou menos. Né? Obedece um pouquinho no que eu quero e no que eu não quero deixa para lá que, Deus sabe. Eu achei engraçado, né? Já que no Júlio estava falando, que a gente usa a justificativa, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe o que você está fazendo de certo e está fazendo de errado também. Então, cuidado quando você falar que Deus sabe, porque sim, Ele sabe da luta, da aflição, do sofrimento, do cansaço, mas Ele sabe do que você está deixando de fazer que poderia fazer também. Então, quando a gente fala dessa devoção, ela precisa ser voluntária, genuína, de todo o coração. E aí, os dois últimos pontos, eles foram muito impactantes para mim, tá? A amizade, quando a gente pensa em amizade, em que sentido? Amizade, o amor que a gente tem aos irmãos em Cristo. E aqui o que eu destaquei é que quando a gente pensa em amizade, a amizade ela pode ser um tesouro de proteção, de conselho, são pessoas que vão te oferecer apoio, pessoas que nos fazem crescer na vida secular e espiritual. Um amigo genuíno é aquele que vai querer te ver crescendo. Então é a pessoa que vai te puxar. Por isso, e aí foi nesse ponto que Deus me fez ficar matutando exatamente nesse ponto. Por isso a importância da comunhão na igreja. Por isso a importância de congregar. Porque se você está sozinho, não quero ir para a igreja. Tá bom, não vai. Se você não quer ir, não vai.
Mas se você tem um amigo que vai ficar te enchendo o saco, pô, mas tu já não foi pra igreja ontem, né? Vamos hoje. Pô, mas tu não quer fazer isso aqui? Vamos. Se tem alguém ali te empurrando, às vezes você vai se arrastando, tipo, que droga, né? Mas você vai. E aí, por causa da misericórdia de Deus, você vai ser tocado. Não é porque você é bom, porque você, mas tô indo lá para o pastor me ver que eu tô na igreja. Não é, mas é porque Deus é tão bom que até quando você não quer, ele pode falar. E é geralmente nesses dias que ele mais quebra a gente, né? Tipo, ainda bem que eu vim, né? Se eu não tivesse vindo, eu não ia ouvir isso. E quando a gente pensa em amizade, tem um ponto aqui que a gente precisa também pensar. A amizade muitas vezes é sacrifício. A gente acha que não, que a amizade é só tipo, tá ali junto para curtir. Não, às vezes a amizade você vai precisar se sacrificar. E é isso que vai dizer lá em... Cadê lá? Anotei. Não, perdi aqui. Em João, né? Isso. João 14, que vai dizer que o amigo faz o quê? Dá a vida, né? A verdadeira amizade é que dá a vida pelo outro. Muitas vezes a gente vai precisar dar a vida em que sentido? De se gastar. De gastar tempo, de gastar às vezes dinheiro, né? Às vezes de gastar paciência, porque tem amigo que gasta a nossa paciência, mas você tem que estar ali, é de você se dedicar ao outro. A gente tem, no mundo que a gente está vivendo, tanta coisa acontecendo o tempo inteiro, que a gente perde um pouquinho a capacidade de escutar, né? E aí eu acho engraçado que todo mundo quer falar muito de problema, mas ninguém quer ouvir o problema do outro. E aí é difícil, às vezes o sacrifício vai ser o quê? Você sentar e ouvir. Gabriel, tadinho, ele sofre todos os dias com isso. Porque ele chega, eu chego do trabalho e eu fico... Só no ouvido dele, ele fica... legal. É um sacrifício, né? Faz parte. Às vezes a gente precisa o quê? Sentar e ouvir, né? É mais difícil eu ouvir ele falando, mas ele me escuta bastante. Obrigada. E aí a gente tem textos aqui que vão falar sobre o valor da amizade. Salmo 133, ele vai dizer como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. E o mais conhecido, né? Provérbios 17 que diz que o amigo ama sempre e na desgraça se torna um irmão. E aí não teve como eu ler esse texto sem pensar na minha relação pessoal, né? Eu sempre fui muito amiga da minha irmã, e aí para mim era difícil ter o mesmo tipo de vínculo e de me abrir, de me expor para amizade. Daí num aniversário meu, eu já contei essa experiência aqui outras vezes, eu pedi, Deus, eu quero amizades que caminhem comigo, né? De pessoas que tenham o mesmo diálogo, porque a amizade é isso, essa capacidade que você tem de se abrir, de ser vulnerável, e a pessoa vai falar assim, amém, a situação tá feia, mas vamos orar, né? Às vezes você tá todo errado e fala, não, vou orar por você porque é misericórdia. Mas a pessoa não vai te julgar, ela vai te ouvir, ela fala, vamos dar a mãozinha aqui, vamos consertar o que está quebrado. E aí eu lembro que eu fiz essa oração e Deus tem me abençoado com a amizade que tem caminhado nesse sentido. E aí esse dia eu estava refletindo nisso, eu falei assim, caramba, Deus me deu amigos que para minha vivência se fizeram irmãos nesse sentido genuíno de me abrir, de mostrar minhas vulnerabilidades, de, tá acontecendo isso, não estou aguentando, ora comigo. E Deus dá. A gente precisa pedir, mas a gente precisa também ter esse discernimento, né? Vai ter gente que vai chegar, que vai se mostrar amigo, e aí é que entra lá o conhecimento. Quem são as pessoas que estão se aproximando de você, né? Será que a gente pode abrir a nossa casa para qualquer pessoa? Será que a gente pode abrir a nossa vida para qualquer pessoa? Não. A gente precisa amar, se sacrificar, mas pedir, Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria e entendimento para saber até onde eu posso ir. Deus nos sustenta com boas amizades. Ele envia pessoas genuinamente interessadas no seu crescimento, no seu bem. E o último, seria o nosso telhado, o amor. O amor abrangente, incondicional, que também é um fruto do Espírito, é o tema central do Evangelho. Se a gente olha de Gênesis a Apocalipse, o Evangelho ele é um ato de amor do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse, é amor, 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 amor. E aí o que a gente tem feito? A gente tem banalizado tanto o amor. Né? A gente ontem brincando falava sobre isso no jogo. Eu falo eu te amo todo dia, que você esquece qual foi a primeira vez que você disse eu te amo. Porque a gente banaliza mesmo. A gente fala tipo, te amo. Ama mesmo?
Ai, conheceu ontem. Ai, amiga, te amo. Pô, de ontem pra hoje? Rápido, né? Negócio assim, quase que um miojo instantâneo. 3 minutinhos ficou pronto, um amor esquisito. Porque a gente estava analisando demais. E aí eu lembrei, a gente brincando ontem, eu lembrei a primeira vez que eu falei que eu amava o Gabriel. Vou abrir aqui, tá, meu amor? Eu não falei assim, te amo, eu falei, eu acho que eu te amo. Quando eu já estava sentindo o negócio, eu falei assim, será? Né? Porque eu não quero falar 100%, mas já era amor ali. Então a gente, quando fala de amor, a gente precisa tomar cuidado também para não valorizar. Porque a gente fala, te amo, gratuito, assim. Não, analisa, pensa, você ama de verdade? E aí, pensando aqui no Evangelho, você tem amado a Deus de verdade? Você tem amado o seu próximo de verdade? A gente fala, eu amo meu irmão, mas se ele está nas graças, o problema dele é chato pra caramba, né? Não, ficar ouvindo, falando pra caramba, não ouvir. Quem merece? Vai perturbar o outro. Vai ficar falando com o outro, vai mandar mensagem pro outro, ignora 50 vezes. Cara, não é amor, desculpa, não é. E aí isso é um tapa pra mim, porque muitas vezes a gente fica assim, eu amo. Mas quantas vezes a gente tá e o olhinho revira, tipo, misericórdia. Aí você respira, Jesus, né? Porque às vezes a gente fala que ama, mas genuinamente não ama. E aí o texto que eu gosto que fala de amor é 1 João 4, 7, 8, que vai dizer, queridos amigos, ou irmãos, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, porque Deus é amor. Não tem como eu dizer que eu amo meu irmão e não amar genuinamente, dizendo que eu sirvo a Deus. Tem alguma coisa errada. Se é fruto do Espírito, esse fruto está conectado a uma árvore. Quem está dando fruto ali? Não é o próprio Deus? Então esse fruto ele tem que ser condizente com a árvore, ele tem que fazer sentido com aquela árvore que está dando fruto. E para a gente fechar, 1 Coríntios 13, 13. Esse aí, pode projetar essa ideia. 1 Coríntios 13, 13 é muito famoso, né, muito usado para casamento, leituras que geralmente falam sobre o amor, que vai dizer, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. E aí tem uma observação, um ponto, que a gente precisa pensar aqui quando a gente fala do amor. Nesse texto, por que está falando que o maior dos 3 é o amor? Porque esperança e fé não são importantes? Mas a gente não leu um texto que falava que a fé é a base e você vai acrescentando coisas a essa fé? Aí a gente precisa olhar para a Bíblia com muito cuidado, porque parece contraditório. Se a fé é o fundamento do nosso crescimento espiritual, e ali está dizendo que o amor é o maior, não tinha que ser o amor a base, então, na escada? Não. E aí tem um ponto legal para a gente pensar. A Bíblia diz que se a gente espera por Deus apenas nessa vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis. Poxa, Deus está prometendo tanta coisa boa no céu e você está se contentando com isso aqui? Esse negocinho assim, sem graça, passa, daqui a pouco acabou. É só isso. E aí o que a gente precisa meditar? Quando Deus, quando Jesus voltar, a igreja subir, a fé vai ser necessária? A fé é a esperança daquilo que a gente não vê, a convicção do que a gente espera em Deus, que a gente sabe que Deus vai fazer. No céu vai precisar de fé? Não. A gente já vai estar vivendo a plenitude de tudo que Deus prometeu. A esperança, você viver aquecendo ali, Jesus vai voltar, vai fazer isso, eu vou subir, e aí eu vou rever todo mundo, vai ser legal pra caramba. Vai precisar de esperança no céu? Tu vai esperar mais o quê? Já chegou no alvo. O que quer fazer mais? Quer mais o quê? E mais nada. Agora, o amor chega no céu e vai acabar? Ele vai continuar se aprimorando, se aperfeiçoando a eternidade inteira. Por isso que é o último degrauzinho da escada e o maior de todos. Por quê? Para além dessa vida, esse amor vai permanecer. E um amor genuíno, um amor de verdade, um amor real, que é isso que Pedro vai destacar. Cara, tudo isso tem que culminar nesse amor que vai perdurar para a eternidade inteira. E para a gente fechar, eu trouxe aqui 3 pontinhos de consideração final. Primeiro, quando a gente fala de progredir em piedade, em virtude, na nossa fé, no nosso crescimento espiritual, a gente precisa crescer em todas as áreas.
E aí a gente precisa sempre lembrar que a fé é o fundamento de todas elas. Uma parte desse texto que eu acho muito triste é o final. Não sei se vocês se atentaram ao final do texto. O final do texto vai dizer que quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado. Que tristeza você viver uma vida, com o perdão da palavra, medíocre, esquecendo do que Deus fez por você. Você viver de meia boca, de qualquer maneira, porque você esqueceu do que Deus fez por você. Porque você esqueceu que Deus enviou o que Ele tinha de mais precioso para morrer no seu lugar, quando na verdade tínhamos que ser nós na cruz morrendo. E aí a gente banaliza o Evangelho e a gente vai deixando isso adormecer. É triste. Não é para ser um ponto só reflexivo, é para a gente ficar triste de verdade. Tipo, caramba, eu estou banalizando o que Deus tem feito por mim. Eu estou cego, eu estou morto espiritualmente. Eu esqueci de tudo que eu já fiz de errado e de tudo que Deus fez por mim de certo. Então a gente precisa voltar e nutrir a nossa fé para que a gente não se esqueça disso. Segundo, quando a gente pensa nesse crescimento em piedade, não significa que a gente foi chamado para viver de boas obras. Ah, você é salvo se você fizer coisas boas. Vamos voltar lá no começo. De onde vem a coisa boa de verdade? A coisa boa não é o que salva, ela é um resultado da salvação, ela é um fruto de que você permitiu que Deus habitasse em você e que através dessa habitação Ele faça coisas muito boas a partir de você. Então, quando a gente fala da nossa fé, ela precisa de quê? Um esforço, ela precisa de constância, precisa de intencionalidade, e a gente precisa crescer pensando que esse crescimento ele não é algo instantâneo e rápido. Poderia ser, eu poderia chegar aqui e dizer de forma muito enganosa para a dona Renê e para o Gabriel, falar assim, ó, a vida de vocês vai ser perfeita daqui para frente. Vocês nunca mais vão ficar pobres, nunca mais vão ficar doentes. A conta de vocês vai duplicar o valor, vai começar a chover dinheiro que vocês vão nem entender de onde está saindo o dinheiro. Vocês vão conseguir o melhor emprego da vida de vocês, vão sair do aluguel, vocês vão morar no Leblon de frente para pai. Recebe aí, mas não estou entregando nada não. Mas é só para a gente refletir que o Evangelho ele não é uma vida confortável. Por isso que a gente precisa ser constante. Por isso que lá no começo eu falei de coisas que nos incomodam. Acordar cedo, dieta, trabalhar fim de semana. Às vezes você tem que trabalhar num lugar que você nem gosta. Mas por que a gente precisa ser constante? Porque o resultado só vem se essa constância existir. E muitas vezes nessa constância, o que a gente vai precisar fazer? Estou falando demais. Deixa eu sentar e ouvir Deus um pouquinho. O que Ele quer que eu faça? O que Ele quer que eu mude? Onde Ele precisa mudar? O que Ele precisa fazer? Então a gente precisa nutrir a nossa fé com todas essas virtudes, com todos esses atributos, não esquecendo que Deus é um Deus do impossível que Ele faz. O Pedro impulsivo, sanguíneo, que falava e que se arrependia, que fazia, que acontecia, dando dicas muito metódicas pra gente, mansinho, falando, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso aqui, mostrando que para Deus não existe impossível, e mostrando aqui, ó, para chegar no amor, tem uma base que precisa ser construída e muito bem edificada. A gente não constrói de qualquer maneira, né? Então a gente precisa tomar cuidado nessa construção, construir com calma, mas com constância, na certeza de que o Deus que sustenta lá embaixo com a fé é o mesmo que vai ajudar e dar força, capacidade para nós nutrirmos até o fim. Amém?